Fala pessoal, tudo bem com vocês? Queria com esse vídeo aqui inaugurar uma nova playlist no meu canal que vai ser uma espécie de exercício sob demanda, né? Vocês colocam aí nos comentários quais exercícios vocês querem que eu resolva, de matemática, engenharia, física, e aí se eu souber resolver eu vou colocar aqui para vocês. Eu recebi um pedido de resolução desse exercício aqui. Ele é um exercício que foi pedido numa lista de exercícios de cálculo, uma revisão ali de cálculo de um mestrado profissional da FGV. Vamos lá, vamos avaliar esse exercício, né? Porque que ele gerou alguma dúvida aí. Encontre FR e FS, FR e FS sendo as derivadas primeiras, né? Com relação a R e S, respectivamente, de F, né? Sendo que FR, f de RS, que é essa função, ela é dada por uma g, tá? Vou fazer uma composição de funções aqui usando essa g. A g é de x e y, mas aí eu chamo de x e elevado a r mais s e de y r mais s. Tá? Só que ele não me dá a expressão dessa g. O que ele me fornece é a derivada primeira, né, de g com relação a x, que vai ser denotada por gx, xy igual a x mais y ao quadrado, e g de y, função de xy, igual a 1 menos y raiz de x. E ele diz para utilizar a regra da cadeia sempre que ela for necessária. Bom, vamos ver então. A ideia que esse exercício provavelmente queria cobrar aqui é essa daqui. Eu tirei ali do livro do Stewart, cálculo da 9ª edição. Está lá na seção 14.5, se vocês quiserem olhar depois. Se eu tenho uma função z, que é função de x e y, e ela é diferenciável, tá? Tanto para x quanto para y, onde x é dado em função de outras variáveis, é exatamente o que a gente tem aqui, e y dado em função de outras variáveis. Então, o meu x aqui, no caso, está em função de r e s, né? Não de st aqui. E o meu y, mesma coisa, r e s. Essas funções são diferenciáveis? São, também, né? Em r e s. Então, a regra da cadeia aqui consiste em quê? Consiste em fazer a derivada com relação a s, que é o que ele me pediu aqui, né? Vamos pegar essa aqui para facilitar, né? Que é aqui ele chama de t, st, a gente tem s e r, né? A derivada dessa função f com relação a s vai ser a derivada de f, né? Com relação a x e multiplicado por a derivada de x com relação a s, tá? Mais a derivada de f com relação a y, derivada de y com relação a s. Tá? E mesma coisa para outra derivada. Já vou colocar aqui nos nossos termos. Ó. A derivada de f com relação a r, que eu denoto assim, f de rzinho, ela é a derivada, no caso aqui da g, que eu estou usando para compor, derivada de g com relação a r, que é derivada de g com relação a x, aplicando a regra da cadeia, derivada de x com relação a r, mais derivada de g com relação a y, derivada de y com relação a r. Aqui a gente está falando da regra da cadeia para funções de mais de uma variável, no caso, duas variáveis, x e y. Maravilha! Aqui o meu x vai ser e de r mais s, né? Tá vendo que a função g, originalmente, ela é de x e y, mas aí eu substituo o x por uma função de rs, e o y também por uma função de rs. Exponencial de r mais s sendo x e r mais s sendo o meu y. Ora, mesma coisa aqui, a mesma ideia para f de szinho, que vai ser derivada de f com relação a s, que vai ser a derivada dessa g com relação a s, que é a derivada de g com relação a x, derivada de x com relação a s, mais a derivada de g com relação a y, derivada de y com relação a s. Por isso a gente chama de regra da cadeia. Em uma variável, normalmente aparece só um produto desse tipo. Em duas variáveis, a gente soma aqui e faz para cada uma das variáveis. Bom, se eu sei que g de x de xy é igual a x mais y ao quadrado, a derivada de g com relação a x é isso daqui,
apesar de ele não ter me dado quem é a g, eu posso encontrar, porque ele me deu a derivada. Então eu posso fazer de dois jeitos esse exercício, ou aplicar a regra da cadeia diretamente, ou achar primeiro quem é g, fazer a composição de funções, né? Substituir aqui na g, na expressão da g que eu vou encontrar, o x sendo igual a e elevado a r mais s e o y igual a r mais s, e aí eu encontro quem é g. Se eu g em função, né, de rs, e aí eu já encontrei f em função de rs também. Ora, se eu tenho f em função de rs, aí eu faço a derivada com relação a r e com relação a s e encontro o que ele me pediu. Vamos fazer dos dois jeitos. Vamos primeiro pelo caminho mais difícil, que é encontrar quem é essa g, que está fazendo essa composição de funções aqui. Bom, se a derivada de g com relação a x é essa daqui, se eu integro, aqui só denotando, né, derivada de g com relação a x, né, uma outra notação para gx, se eu integro g, a derivada de g com relação a x, se eu integro em x, eu vou conseguir a g de x e y, tá? Essa função de duas variáveis. Como é que fica? G de x e y vai ser, então, integral disso daqui com relação a x vai ser x² sobre 2, né? Mais, aí eu encaro o y aqui como uma constante, vai ficar y², que multiplica x, que é a integral aqui no caso, mais uma constante. No caso de uma única variável, seria uma constante mesmo. Mas no caso de duas variáveis ou mais, eu tenho que assumir que essa constante ela pode depender de y, porque eu estou integrando em x. Mas veja que se eu coloco aqui uma função que só depende de y, quando eu derivo isso aqui com relação a x, isso aqui vai ser uma constante para mim. Tá? Essa função hzinho aqui que só depende de y. Então veja, se eu derivo isso aqui com relação a x, veja se eu vou obter de novo aqui o que eu tinha originalmente. Bom, aqui a derivada de x² sobre 2 vai dar 2, cancela, cancela aqui, vai ficar só x, mais, estou derivando com relação a x, então o y² aqui vai ser uma constante, x, derivada de x vai ser 1, e aqui a derivada disso daqui com relação a x, como só depende de y, vai ser 0. Então, de fato, eu obtenho isso daqui. Bom, já que eu encontrei essa expressão aqui para g de x e y, eu vou encontrar quem é essa h de y usando a outra informação, que é a derivada de g com relação a y. Ele me disse que a derivada de g com relação a y, lá no enunciado, ela tinha um certo valor. Bom, deixa eu derivar isso aqui que eu encontrei e igualar. Para isso eu encontro essa h de y. Derivando essa expressão aqui de g com relação a y, vai ficar... Bom, isso daqui vai ser constante, porque eu estou derivando com relação a y, esse x² sobre 2 nem vai aparecer aqui na derivada, vai ser 0 a derivada disso aqui. Mas, bom, derivada de y² que multiplica x com relação a y vai ser 2y que multiplica x. E a derivada de h com relação a y, eu poderia colocar aqui uma derivada parcial, mas faz mais sentido colocar uma derivada reta, né, ou total, porque ela só depende de y. Então, dh dy é o que eu encontro quando eu derivo essa função com relação a y. Bom, lá no enunciado ele me disse que gy, né, a derivada de g com relação a y, é 1 menos y que multiplica a raiz de x. Se eu igualo essa expressão aqui ao que eu encontrei aqui para a minha derivada de g com relação a y, veja o que eu obtenho. Eu obtenho que, tentando aqui encontrar o hzinho, eu vou ter que fazer uma integração. Então, vou colocar o hzinho de y vai ser a integral de quem? De 1 menos y raiz de x menos 2yx integrado em y. Mas veja só, note que se eu integrar isso aqui em y, o que está em x aqui para mim vai ser uma constante. Então, vai aparecer alguma coisa ainda aqui, ó, na minha funçãozinha h, que vai depender de x. Então, se isso aqui não é uma função apenas de y, a integral como um todo, né, o resultado da integral não é uma função apenas de y, tem algum problema. Tem algum problema no enunciado. Porque se eu integro isso aqui e ainda sobra um x, está em contradição com o que eu esperava aqui, que é uma função apenas de y. Minha sugestão,
Vamos trocar o enunciado para que a gente possa resolver a função, essa questão, de duas maneiras, né? Tanto usando a regra da cadeia, que daria para fazer ali inicialmente, usando essa expressão inclusive aqui, só que não estaria consistente, né? Veja que eu encontrei uma inconsistência aqui. Eu vou colocar aqui uma função que vai dar certo, que é essa daqui, ó. A derivada de y, a derivada de g com relação a y, dando, ao invés de 1 menos y raiz de x, dando 1 mais yx que multiplica 2. Quando a gente faz isso, veja só, vou igualar com a expressão que eu encontrei para a derivada de g com relação a y. Vai ficar 1 mais yx que multiplica 2, dando 2yx igual, né, a 2yx, mais a derivada de h com relação a y. Ora, fazendo a distributiva, ó, 2 mais 2yx igual a 2yx mais dh dy. Aqui ficou um errinho, deixa eu já corrigir aqui e já volto. Aqui o que eu queria era passar para o lado esquerdo esse 2yx, de modo que eu cancelo aqui, né? E aí o que eu obtenho? dh igual a 2 vezes dy. Logo, a minha funçãozinha h, agora sim eu consigo integrar e achar algo que só depende de y. Botei a integral de 2 dy, isso é 2 que multiplica y mais uma constante. Agora sim, uma constante que não depende nem de x nem de y. Então, a minha função g de xy é x² sobre 2 mais y² x mais essa funçãozinha h que eu determinei usando a outra informação que eu tinha enunciado. Maravilha. Tendo essa função g de x, eu posso fazer aquela composição e achar o f. Vou só conferir aqui se bate com o que eu esperava. Ó, derivada de g com relação a x vai ser dg dx, que é, bom, 2 com 2 cancela, vai ficar x mais y². Todo o resto aqui é constante, tendo em vista que eu estou com uma derivada aqui com relação a x. Isso aqui fica zero, bate com o que eu tinha lá no enunciado. E essa daqui, fazendo a derivada, veja, com relação a y, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser 2yx, isso aqui vai ser 2, e aqui a constante zero. Bate com o que eu propus como novo enunciado para ficar consistente. Bom, tendo a função g, vamos fazer agora. Quem é a composição, né? Quem é f de rs? É g de e r mais s, né? O x sendo e elevado a r mais s e o y sendo r mais s. Então eu vou obter a minha f de rs vai ser g de e elevado a r mais s, r mais s. Vai ficar então, onde tem x eu vou substituir aqui e elevado a r mais s. E elevado a r mais s ao quadrado sobre 2 mais, onde tem y vai ter, eu vou colocar r mais s ao quadrado, que multiplica, agora aqui é x, então vai ser e elevado a r mais s, mais 2 vezes y, r mais s, mais uma constante. Bom, a derivada então de f com relação a r vai ser, deriva tudo isso daqui com relação a r. Aqui também eu vou usar a regra da cadeia, tá? Veja, derivada dessa função aqui com relação a r. Bom, r está aqui, ó, nesse argumento aqui que está elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que primeiro derivar, ó, 2 vezes, e aí esse 2 já cancela com esse 2. Então, vai sobrar só 2 vezes elevado, 2 vezes meio, né? Vai ficar 1. E elevado a r mais s, aí fica 2 menos 1, 1. E elevado a r mais s, esse primeiro aqui. Derivada desse argumento agora com relação a r. Vai ser derivada da exponencial, e elevado a r mais s. E aqui, ó, eu tenho de novo regra da cadeia, porque tem um expoente aqui que depende de r e s. Então, derivada do expoente aqui com relação a r, bom, s é constante, vai ficar só o 1, por isso esse 1 aqui. Aqui eu tenho um produto de funções que dependem de r, então, regra do produto. Derivada do primeiro é o r mais s ao quadrado, né? Então vai ficar 2r mais s. Aqui, regra da cadeia, tem que aplicar aqui. Vai ficar derivada disso daqui com relação a r, vai ficar só o 1 aqui, né? O s, a derivada vai ser 0. Então, a derivada do primeiro é isso aqui tudo, que multiplica o segundo, que é o e elevado a r mais s, mais
o primeiro, r mais s ao quadrado, que multiplica a derivada do segundo. A derivada do segundo vai ser e elevado a r mais s, derivada da exponencial, só que, regra da cadeia, preciso derivar o expoente aqui com relação a r. Vai ser 1. Derivada disso daqui, ó, agora com relação a r, bom, isso daqui com relação a r, só vai sobrar aqui o 1 aqui desse rzinho, né? Derivada aqui do r com relação a r vai ser 1, aqui vai ser 0, então só vai sobrar 2. E a derivada da constante é 0. Logo, a f de r, né? A minha derivada de f com relação a r vai ser e elevado a r mais s ao quadrado mais 2 vezes r mais s e elevado a r mais s mais r mais s ao quadrado e elevado a r mais s mais 2. Essa é a minha derivada. Vamos fazer agora a derivada de f com relação a s, que foi também o que ele me pediu. Eu já encontrei aqui quem é a função f. Então, a derivada de f com relação a s, analogamente, vai ficar, cai aqui, ó, 2, vai ficar e elevado a r mais s. Agora eu vou derivar com relação a s, derivada aqui do argumento, e elevado a r mais s, derivada do expoente, né? Duas regras da cadeia em sequência. Aqui vai sobrar 1. Mais, derivado aqui de novo, produto de funções que dependem de s, né? Então vai ficar derivado do primeiro 2r mais s, que é elevado a 1. Regra da cadeia, isso aqui com relação a s vai ser 1. Então a derivada do primeiro é tudo isso, multiplicado pelo segundo, e elevado a r mais s, mais o primeiro, r mais s ao quadrado, que multiplica a derivada do segundo com relação a s agora. Então é e elevado a r mais s, derivada do expoente, vai sobrar só o 1zinho aqui, por conta da derivada de s com relação a s. Essa derivada de r com relação a s vai ser 0. Aqui, mesma coisa, vai sobrar 2 vezes a derivada disso aqui com relação a s, vai ser só 1. Maravilha. E a derivada da constante é nula. Tem uma certa simetria entre essas funções, né? Por isso que vai dar o mesmo resultado, né? A derivada de f com relação a s vai dar o mesmo resultado da derivada de f com relação a r. Vou ficar então com e elevado a r mais s ao quadrado, mais 2 vezes r mais s e elevado a r mais s, r mais s ao quadrado que multiplica e elevado a r mais s, mais esse 2 que está fora aqui do colchete. Como é que a gente faria isso usando aquela regra da cadeia que a gente colocou lá no início? A gente vai encontrar os mesmos resultados, mas de uma maneira mais rápida. Tá? Eu só mostrei aqui que tinha uma inconsistência no enunciado. E aí a gente não consegue encontrar o mesmo resultado pelos dois caminhos. Mas se lá no enunciado eu tivesse que g de x é igual a x mais y ao quadrado, g de y igual a 2xy mais 2, ao invés daquela outra funçãozinha, chamando x, né, de e elevado a r mais s e y de r mais s, a minha derivada de f com relação a r não precisava achar quem era o g. Usando a regra da cadeia diretamente, ó, derivada de g com relação a x vai ser o que ele me forneceu, x mais y ao quadrado, derivada de x com relação a r. Quem é o x? É esse cara aqui. Derivada disso com relação a r é e elevado a r mais s, regra da cadeia, multiplicado por 1. Então vai ser só o e elevado a r mais s. Derivada de g com relação a y é o que ele me deu lá, 2xy mais 2. Que multiplica a derivada de y com relação a r. Derivada de y com relação a r é 1. Então eu encontro que a a derivada de f com relação a r, vai ser, substituindo agora aqui quem é x e quem é y em função de r e s, ó, e elevado a r mais s, r mais s ao quadrado, que multiplica e elevado a r mais s, 2, aqui já poderia até ter substituído, né? E elevado a r mais s aqui e r mais s aqui no y. Eu vou obter então FR dando e elevado a r mais s ao quadrado, fazendo a distributiva, r mais s ao quadrado que multiplica e elevado a r mais s, e aqui 2 vezes e elevado a r mais s, que multiplica r mais s, mais 2. Aqui está multiplicando 1, só sobra isso aqui. Que é exatamente aqui o que a gente encontrou anteriormente, né? Aqui é fs. Mas elas são iguais, veja que fs era igual a fr, então aqui usando a regra da cadeia diretamente, né?
a gente encontra o mesmo resultado, só está trocado aqui, né? Esse com esse, mas a ordem dos termos aí não altera a soma, né? Maravilha, a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa agora para a derivada de f com relação a s, usando a regra da cadeia, a gente vai obter derivada de g com relação a x, é o que ele me forneceu, x mais y ao quadrado. Derivada de x com relação a s agora, e elevado a r mais s. Por uma simetria aí vai dar o mesmo resultado, né, para a derivada de x com relação a r. E aqui mesma coisa. Também tem uma simetria, vai dar exatamente o mesmo resultado. A derivada de g com relação a y é aquela que eu propus. E aqui a derivada de y com relação a s vai ser 1. Logo, eu vou encontrar, substituindo aqui quem é x e quem é y, e elevado a r mais s, mais r mais s ao quadrado, que multiplica e elevado a r mais s, mais duas vezes e elevado a r mais s, agora eu já fiz aqui direto, ó, r mais s mais 2. Logo, a minha f de s é e elevado a r mais s ao quadrado, fazendo a distributiva, r mais s ao quadrado que multiplica é e elevado a r mais s, mais 2 e elevado a r mais s, r mais s, mais 2. E a minha f de r eu já havia encontrado, que é exatamente o mesmo valor aqui, não importa o caminho que a gente siga, ou usando a regra da cadeia diretamente para essa função f, tá? E aí eu vou ter que usar o que ele me forneceu no enunciado, né, que eram as derivadas de g com relação a x e de g com relação a y, ou eu, usando essas informações que ele me deu acerca de g, eu encontro a g, faço a composição de funções aqui que ele colocou, e aí, derivando com relação a f, a f, derivando f com relação a r e s, eu obtenho o que ele me pediu no enunciado. Então, dois caminhos, eu tenho que obter o mesmo resultado. Tá? Como lá no enunciado tinha um probleminha lá na definição da g de gy, né, a derivada de g com relação a y, a gente não encontraria o mesmo resultado. Eu modifiquei um pouco o enunciado, mas acho que deu para entender aí a ideia, né? Os dois caminhos que a gente pode fazer para encontrar o mesmo resultado, né, que é o esperado. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado aí, vocês aí do mestrado profissional da FGV. Se gostaram, curta aí o nosso vídeo e ajude a gente a compartilhar esse conteúdo para que a gente possa crescer e ajudar muito mais gente. Beleza? Valeu!